Bom, nossa próxima palestra será sobre o manejo da dor com opioides e coadjuvantes no idoso. Será ministrada pela professora doutora Lia Rachel Chaves do Amaral Peloso. A professora Lia tem graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, especialização em dor pela Unesp, residência médica em anestesiologia pelo Centro de Ensino e Treinamento Integrado de Campinas, doutorado em anestesiologia pela USP, área de atuação da dor pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ela é membro do Comitê de Dor Neuropática da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e Fellow Interventional Pain Practice, Medicina Intervencionista da Dor. Professora Lia, muito obrigado por ter aceitado o convite, por disponibilizar o seu tempo para contribuir com o nosso evento. Muito obrigado, viu? Flávio, como sempre, é um prazer poder estar junto com você. Você sempre está à frente aí de muitos eventos na nossa faculdade. Então, assim, eu estou muito feliz de poder participar com tantos nomes aí bacana que você está colocando nesse congresso. Tenho certeza que vai ser excelente. Muito obrigada, viu? Eu que Imagina, agradeço o convite. a honra é toda nossa. Bom, boa noite a todos. Esse tema a gente discutiu, eu e o Flávio, de ser importante estar falando, porque hoje a população está envelhecendo e esse manejo da dor é super importante a gente ter a compressão para poder estar fazendo esse tratamento adequado. Então, a dor, ela sempre vai ser o que o paciente diz ser e existe sempre que o paciente diz existir. Ela é subjetiva, mas não é abstrata. E ela é sentida por alguém, esse alguém precisa ser compreendido e respeitado na sua realidade e totalidade, para que esta dor possa ser verdadeiramente tratada. Então, é fundamental que a gente sempre acredite na queixa de dor desse paciente e que a gente investigue da melhor forma e trate da melhor forma. Então, no Brasil, nós estamos passando por uma transição demográfica. A população está envelhecendo. Então, segundo os dados do IBGE, 20 milhões são idosos. E eles projetaram que em 2030 essa população seja de 41,5 milhões. A expectativa de vida também aumentou. Dos homens foi para 72 anos e 5 meses e para as mulheres 79 anos e 4 meses. E com isso, houve uma mudança no perfil de morbimortalidade, ou seja, houve uma maior ocorrência de doenças crônicas, sendo esta mais prevalente nas mulheres. Dentre essas doenças, o que mais vê é a dor, né? É um sintoma muito comum, e principalmente ele vai estar mais associado nas funções musculoesqueléticas. Então, 20 a 50% dos idosos da comunidade sentem dor. E ela vai aumentar nos pacientes institucionalizados e internados. 50% desses idosos não recebem analgesia adequada e 25% morrem sem obter esse controle da dor. Então, vejam, isso aí é um dado muito importante mostrando o quanto essa dor é subtratada. É uma parcela muito grande da população que não tem esse tratamento. Então, o que acontece nesse processo de envelhecimento e com a modulação da dor? No sistema nervoso periférico, então, vai haver uma redução do número de fibras mielínicas e amielínicas, uma redução da velocidade de condução nervosa, um menor número de sinapses colaterais e um maior número de fibras com danos e degenerações. No cérebro, nós vamos ter uma redução do volume cerebral, uma perda neural e uma morte neural. Na medula espinhal, essa perda progressiva dos neurônios noradrenérgicos e serotoninérgicos no cono posterior. E redução também na quantidade de neurotransmissores. Então, tudo isso vai, em conjunto, fazer com que você tenha uma percepção maior dessa dor. Quais seriam, então, as principais complicações da dor crônica no idoso? Ansiedade, depressão, o isolamento social, junto vai ter o distúrbio do sono, uma incapacidade funcional, e tudo isso vai levar a uma diminuição na qualidade de vida com dependência funcional. Em contrapartida, se a gente fizer um tratamento inadequado dessa dor, também vai ter uma falta de condicionamento físico, alterações da marcha, processo de reabilitação dele vai ser muito mais lento, polifarmácia, que eu vou estar falando bastante nessa aula, disfunção cognitiva e também a desnutrição.
Eu gosto muito de falar sobre esse conceito de dor total. Veja, esse conceito de dor total é de 1967. Ele foi feito por Cecily Saunders. Cecily Saunders primeiro era uma enfermeira, depois ela fez medicina e ela foi muito atuante nos cuidados paliativos. Então a dor ela não vem sozinha, né? Ela não tem só o impulso, a nocicepção. Junto ela vem o sofrimento e também o comportamento doloroso. Então a gente tem que ver esse paciente como um todo. De que maneira? Fazendo uma história bem detalhada dessa dor, um exame físico, fazendo uma mensuração dessa dor, solicitando, quando necessário, exames complementares, classificar essa dor de acordo com o tipo e a sua etiologia, fazer esse tratamento com um acompanhamento eficaz, quer dizer, a gente sempre está tendo que ficar de olho nesse tratamento, estar mais de perto com esse paciente e ver quais seriam as influências dos aspectos sociais e familiares, qual que é o contexto que esse idoso apresenta. O que é importante? Então, a causa da dor, ela sempre está escondida na história desse paciente. E a dor da lesão é determinada pelo exame. Então, nada mais importante do que fazer uma história bem feita e um exame físico bem feito. E como que a gente vai avaliar esse idoso? Então, existe vários instrumentos, né? Os unidimensionais, que seria a escala visual analógica, que é mais indicada para o idoso, a escala numérica visual. Existem outros instrumentos que são multidimensionais, que é o questionário de dor no idoso, que ela foi adaptada do Brasil e é de fácil aplicação. A PAX-LAC, para quem tem déficit cognitivo, também foi adaptada para o Brasil e é de fácil aplicação. O questionário de McGill, ela é validada no Brasil, porém ela é um pouquinho difícil de ser utilizada, porque ela tem vários questionamentos e fica um pouquinho mais dificultoso para o idoso. O diário de dor, o Dolo Plus, o PENAD, que não são validados por Brasil. E a gente tem que dar bastante atenção para os pacientes demenciados, tá? Porque a dor normalmente ela não vai ser tratada, ou vai ser tratada inadequadamente, ou subestimada. Então sempre é importante a gente estar junto com o cuidador, porque o cuidador está passando como que está esse dia a dia desse paciente, demenciado principalmente. Também a gente tem o questionário de autorrelato, escala de descritores verbais, escalas de faces, que é essa que está aqui embaixo, que também é muito fácil da gente detectar, sem dor ou com muita dor. O inventário breve de dor, o Geriatric Pain Measure e o DN4. O DN4 é essa escala aqui que está ao lado, chama a atenção que é a escala para diagnóstico de dor neuropática, uma escala muito bem simples, fácil de ser aplicada. Então, você tem aqui esse questionário, 4 questões com subitens, tá? E a dor neuropática, a partir de 4 itens positivos, você já faz esse diagnóstico. Então, é muito importante a gente estar usando escalas e mais questionários mais simples para a gente poder fazer esse diagnóstico. E quais então seriam os mitos em relação à dor no idoso, né? A dor é da velhice, com essa idade só pode doer tudo mesmo, a idade do côndor, né? Pus até aqui um médico examinando o côndor, né? Ah, doutor, mas isso é da idade, né? Não, não é de idade. Dor não é para a gente sentir, né? Independente dessa idade que o paciente vai ter. Então, quais seriam as principais etiologias que a gente vê no idoso? Como eu tinha falado anteriormente, as patologias articulares degenerativas são as mais prevalentes. Também temos as patologias inflamatórias, lesões musculares, as lesões ósseas, patologias metabólicas, doenças cerebrais, patologias dos nervos periféricos, vasculares, tóxicas, tumorais, infecciosas. Então, veja, é uma gama ampla de patologias para essas dores que o paciente pode apresentar. E que é muito importante que nem sempre a causa da dor vem somente de uma patologia, né? Ele pode ter uma osteoporose e uma osteoartrose de joelho. Então, é muito comum você ter associação nessas patologias. E quais, então, seriam as consequências desse envelhecimento? Multimorbidades, né, uma polifarmácia, necessidade de monitoramento clínico constante, interações medicamentosas, super importante também, e dificuldade na aderência do tratamento. Então, nesse artigo aqui, que 2019, o qual eles vão
um N bem grande, de 749 idosos, eles viram que 40% da dor crônica, ela vai ser apresentada em muitos locais, né? Então, ombro, as costas, quadril, joelho, pé. 70% vem de origem musculoesquelética. 49% vai ter fragilidade, né? E com essa fragilidade, eles vão ter mais propensão à queda. 61% vai apresentar perda funcional, 41% incontinência urinária e 25% depressão. Então, esse paciente que tem incontinência urinária, ele acorda mais à noite, ele pode ter mais queda, tudo isso são eventos que podem levar a uma piora dessa dor. Então, a polifarmácia, como eu comentei, né, é uma epidemia entre idosos. Então, o consumo maior ou igual de 5 medicamentos simultaneamente, veja, um número muito grande, 40%. Maior ou igual a 12 medicamentos, 12%. E por que isso é tão comum, né? O idoso acaba passando por várias especialidades, né? Ele vai no ortopedista, ele vai no gastro, ele vai no reumatologista, e cada médico que ele vai prescrever uma medicação, né? Ou muitas vezes esse médico faz uma transcrição de receita. Ah, ele fez uma receita, mês que vem não conseguiu uma vaga com o médico, repete a receita sem reavaliar, e com isso tem um prejuízo maior e pode ter esse consumo maior de medicação. E às vezes, algumas medicações vão apresentar reações adversas, mas eles vão ser interpretadas como se fosse uma nova patologia, e aí mais medicação para esse idoso. Agora vamos falar então sobre os fármacos, né? Como que eles vão se comportar nos idosos. Então, em relação à metabolização, distribuição e excreção, vai ter uma menor atividade da enzima CYP450, uma maior meia-vida dos fármacos, maior efeitos adversos. Tudo isso é muito importante na hora de você escolher o fármaco que você vai prescrever para esse idoso. Alterações em relação às alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Vai ter bem diminuída essa função renal. Em relação à absorção, você vai ter uma diminuição nesse fluxo sanguíneo esplâncnico, uma diminuição de secreção gástrica e uma diminuição da motilidade gastrointestinal. Em relação à metabolização, uma menor massa hepática, um menor fluxo sanguíneo hepático, novamente, uma menor atividade da enzima CYP450, uma menor fase 1 de metabolismo. Em relação à distribuição desse fármaco, ele vai ter o idoso tem um menor volume de distribuição plasmático, um menor débito cardíaco, menor água corporal, uma menor albumina plasmática, e vai haver também uma substituição do músculo por gordura. Em relação à excreção, tem uma diminuição da massa renal, menor número de néfros funcionais, menor filtração glomerular. E também tem um aumento dessa esclerose glomerular. Eu trouxe esse artigo também, bem atual, bem interessante, que é sobre a prescrição de fármacos em adultos idosos, né? Então, aqui ele relata quais seriam os cuidados especiais que a gente tem que ter, né? Seriam a dose da medicação, porque o aumento do volume de distribuição, como eu falei anteriormente, pode resultar, então, no aumento proporcional dessa gordura corporal em relação ao músculo, com o envelhecimento. E com isso, vai levar a uma diminuição do clearance do fármaco, devido ao declínio natural mesmo dessa função renal, mesmo que esse paciente não tenha uma doença renal. Isso tudo vai levar ao quê? A prolongar a meia-vida do fármaco e elevar a concentração plasmática, né? E em relação à farmacodinâmica, o aumento da idade ele vai resultar, então, no aumento dos efeitos de certos fármacos, incluindo principalmente os benzodiazepínicos e os opioides. Nesse artigo ainda, ele fala quais seriam as medicações prescritas, né? As que são vendidas sem receitas, que os idosos usam muito, né? E esse artigo, por ser um artigo americano, é muito comum os idosos comprarem os remédios nas farmácias, né? Sem essa prescrição. E também os fitoterápicos, porque eles acham que esses fitoterápicos, eles não fazem mal, né?
entre eles a glucosamina, o ginseng, o ginkgo biloba. Então, normalmente, os médicos não questionam para os idosos se eles estão usando essa medicação. E também os idosos, por achar que esses remédios não fazem mal, também não falam para os seus médicos que eles estão usando. Mas aqui um exemplo importante, a erva de São João e os inibidores de recaptação de serotonina, que são usados bastante no idoso. O que vai acontecer? Pode ter um aumento de síndrome serotoninérgica. E também ele cita muito sobre as meditações que são inapropriadas para os idosos, entre elas as drogas anticolinérgicas ou com efeito sedativo. Então, nesse artigo, eles falam sobre o Zolpidem, né? O Zolpidem, que é um indutor de sono, são responsáveis por 21% das emergências em eventos adversos, em pacientes com 65 anos ou mais. Os de atividades anticolinérgicas estão associados com vários efeitos adversos: prejuízo de memória, confusão, alucinação, boca seca, visão borrada, constipação, náusea, retenção urinária, taquicardia. Veja uma gama muito grande de efeitos colaterais que pode estar apresentando essas medicações. E tomar muito cuidado para os pacientes que têm glaucoma de ângulo estreito. Pacientes com risco de demência e Alzheimer, a dose-resposta relacionada com a classe de anticolinérgicos, principalmente antihistamínico e de primeira geração, e os antidepressivos tricíclicos, né? Eles vão dar declínio nessa cognição, e principalmente entre eles estão a amitriptilina, a atropina e a doxizipina. A clorpromazina, a defenitramina, a nortriptilina e a paroxetina também. E ainda continuando esse mesmo artigo, ele cita, então, uma lista de medicações que são consideradas potencialmente inapropriadas aos idosos, que são divididas em 5 categorias, né? Aquelas que são potencialmente inapropriadas, as que deveriam ser evitadas, as drogas que são usadas com precaução, as drogas que vão dar interação medicamentosa e as que necessitam de ajuste de função renal, devido à alteração na função renal. Então, eles fizeram um up-to-date, né, e nesse up-to-date eles colocam que deve ser evitado o uso simultâneo de opioides, tanto com benzodiazepínicos, tanto com gabapentinoides, porque ele vai ter um risco aumentado de overdose e sedação severa, levando a depressão respiratória e morte. Lembrando novamente que esse artigo ele foi publicado nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, alguns anos atrás, houve um boom de prescrição de opioides, né? Os opioides, eles são prescritos até para retirada de dente, então eles não seguem a escada analgésica, acaba prescrevendo o opioide primeiramente, então acaba tendo um uso mais abusivo desse opioide. Por isso que eles fizeram esse up-to-date, né? Porque se usar com os benzodiazepínicos e com os gabapentinoides, eles podem elevar a essa sedação. Então, o que é importante no idoso, né? Começar devagar e ir devagar. E, ao mesmo tempo, explicar para esse idoso que, ao começar devagar e ir devagar, o efeito, às vezes, até atingir o nível plasmático, ele vai demorar um pouquinho mais, né? O idoso, ele, então, tem uma maior sensibilidade aos analgésicos, explicar quais são os eventos adversos mais frequentes, e também avaliar novamente a comorbidade e a polifarmácia. Então, sempre questionar para o seu paciente que medicações que eles estão usando. Porque às vezes você pergunta, o senhor é hipertenso? Não, não sou hipertenso. Ah, que remédio que o senhor toma no dia a dia? Eu tomo olanzapina. Ou seja, então ele acha que porque ele toma a medicação, ele não tem a pressão alta. Então, questionar sobre as patologias, as comorbidades que ele tem e sempre questionar as medicações que ele usa. Então, qual seria o paciente que tem maior risco, né? Esses que têm idade maior que 85 anos, os idosos considerados frágeis, os desnutridos, os que apresentam 6 ou mais doenças crônicas, os que apresentam déficit cognitivo, 9 ou mais medicações prescritas ou doses contadas, 12 ou mais medicações por dia, e aqueles que apresentam clíris de creatinina menor que 50 ml por minuto. E, novamente, quais seriam os fatores do sistema de saúde, as prescrições múltiplas, as farmácias múltiplas, né, a lista de medicamentos não revisadas regularmente, pobre comunicação entre os prescritores
e regime de prescrição complexa, né? Então, você vai fazer uma prescrição com 3 medicações, cada um horário, e aí o paciente já toma as outras medicações, então, basicamente, ele fica um pouco perdido de que horário que ele tem que usar essa medicação. Então, o ideal é você anotar, marcar o horário certinho de como ele tem que tomar essa medicação e usar fármacos que facilitem essa prescrição. Então, agora, eu vou começar a falar sobre exatamente as medicações, né? Em 1986, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma escada analgésica, né? Inicialmente, essa escada analgésica, ela foi para os pacientes oncológicos, ela foi idealizada para os pacientes oncológicos, mas hoje a gente utiliza não só para os pacientes oncológicos, né? Utiliza também não só para os pacientes oncológicos, a gente utiliza também para os pacientes não oncológicos. Então, ela é basicamente consistida no degrau 1, degrau 2, degrau 3. No degrau 1, a gente geralmente começa com os anti-inflamatórios não esteroidais e os analgésicos e o coadjuvantes. O degrau 2, a gente passa para o opioide de ação fraca. No degrau 3, o opioide de ação forte. Não existia, e hoje existe, o degrau 4, que é a parte da intervenção. Né? Então, quando a gente tem uma dor crônica, geralmente a gente caminha do degrau 1 para 4. Quando a gente tem uma dor aguda, a gente vai começar primeiro dos procedimentos invasivos para melhorar essa dor e vai descendo essa escada. Então, em relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Infelizmente, eles são os medicamentos mais prescritos após os 65 anos de idade. A gente tem que evitar os de meia-vida longa e usar a menor dose que seja clinicamente efetiva, porque às vezes você vai querer usar uma dose mais baixa, porém vai ser uma subdose, não vai estar fazendo efeito para a dor. Os idosos, então, eles são mais susceptíveis a ter essa reação adversa. Quais seriam essas reações as mais graves, né? Hemorragia digestiva alta e perfuração do trato gastrointestinal. Então, a hemorragia digestiva alta ela vai ser 7 vezes mais prevalente no idoso e 10% dos casos vão ser fatais. Voltando só um pouco, lembrar às vezes desses anti-inflamatórios que estão escondidos junto com medicações ditas não anti-inflamatórias, né? Eu estou tomando um analgésico, mas se você vai ver lá na composição, tem relaxante muscular, tem um diclofenaco, então tem alguma medicação, um anti-inflamatório que esse idoso acaba tomando cronicamente. Eu estou com uma dorzinha no ombro, toma lá uma medicação, um Torcilax. Eu estou com hoje, amanhã, quando vê, ele está tomando diclofenaco diariamente. Os antidepressivos tricíclicos, né, também são muito utilizados, né, não só na dor como na depressão, mas basicamente aqui a gente vai falar na dor, né, eles vão ser metabolizados mais lentamente, né, e a dose tóxica está muito próxima da dose terapêutica. Altas doses, então, vai apresentar complicações cardiovasculares, com bloqueio cardíaco e arritmia, e apresenta principalmente hipotensão postural, né, o mais comum, com risco de queda. Se o idoso já apresenta o risco de queda, você vai dar uma medicação que vai dar mais risco de queda. Então, muito cuidado ao querer prescrever essa medicação. O problema é que, às vezes, é a única medicação que a gente tem disponível na rede de saúde, né? Na unidade básica de saúde. A amitriptilina e a nortriptilina, que é um derivado da amitriptilina. Então, se for o caso, comece com dose, né? Como a gente falou, dose mais lenta e vai aumentando gradativamente. Os anticonvulsivantes também são fármacos que a gente usa para dor, né? Que a gente também deve estar titulando gradativamente, né? Isso eu vou estar falando sempre. Entre os gabapentinoides, que a gente tem a pregabalina e a gabapentina, a pregabalina é a que menos interação medicamentosa ela vai apresentar, né? E o bom da pregabalina é que ela apresenta várias apresentações. Ela apresenta 50, 75 miligramas, 100 miligramas e 150. Então, por idoso foi bom, porque você já pode começar com essa dose de 50 miligramas. Agora, se o principal efeito, tanto dos antidepressivos quanto dos anticonvulsivantes, for a sonolência, então vamos começar a medicação à noite. Tá? Então, não muito tarde, né? Não, porque senão ele vai acordar muito sonolento. Iniciar umas 7, 8 horas da noite,
né? E lembrar que nos primeiros dias ele pode ter uma tontura ao levantar, então falar para esse idoso, ao levantar, sentar um pouco na cama, ficar alguns minutinhos, depois ele levantar para escovar o dente e tudo mais, né? O outro gabapentinoide da gabapentina, que tem na posologia de 300 e 400 miligramas, e também sempre começar mais lentamente. A carbamazepina, ela tem muito na unidade básica de saúde. Por idoso, ela é muito complicada, porque ela apresenta muita interação medicamentosa. Mas ela é o padrão ouro que a gente usa na neuralgia do trigêmeo. Ela tem apresentação de 200 miligramas. A gente também tem o PET de lidocaína transdérmico, né? O PET de lidocaína transdérmica é uma medicação que a gente pode usar com muita segurança no idoso, né? Ele vai fazer um bloqueio seletivo dos canais de sódio nas membranas neuronais excitáveis, vai ter uma inibição da condução do impulso nervoso doloroso, agir nas fibras A, delta e C, e o ideal é que a gente use por um período maior, que 3 semanas, que é quando ele vai ter o seu efeito principal. Tá? Então, ele é um quadrado, né? Ele vem um quadrado, e, apesar de ele agir por 24 horas, você deve usar geralmente à noite. Coloca as 20 e retira 8. Ele não pode molhar, tá? Ele não precisa, então, ficar as 24 horas com adesivo. E esse é um PET que a gente coloca no local da dor, tá? Se for uma área pequena, geralmente oriento o paciente esse quadrado, cortar em tiras e colocar, porque um grande efeito colateral desse PET é o preço, que ele é um pouco caro. O Viminol é um fármaco também que a gente pode lançar a mão para o idoso. Ele não é um anti-inflamatório, ele é um analgésico sintético de ação central não opioide, ele apresenta uma absorção em 30 minutos com uma excreção urinária, ele é seguro, então, em idosos e 7 vezes mais potentes que a dipirona e o paracetamol, e pode ser usado a longo prazo. Então, a dipirona e o paracetamol, apesar de serem analgésicos, eles possuem ação anti-inflamatória, né? Então, se eu uso crônico também a gente tem que ter um cuidado. O Viminol, então, ele tem essa ação boa e segura para o idoso. Bom, então, finalmente, a gente vai chegar nos opioides, né? Eu quis não colocar direto os opioides, falar das outras opções que a gente tem, e agora a gente vai estar falando mais sobre os opioides, que seria para uma dor moderada, dor intensa, né? Eles são muito importantes para esse controle da dor, exige uma experiência de quem está prescrevendo, né? Pode ser tanto usado para pacientes oncológicos e não oncológicos, para dor aguda ou crônica, para dor somática, para dor visceral ou para dor neuropática. Qual que é o grande problema, né? O grande problema é o desconhecimento, né? Não só por parte dos profissionais de saúde, que aí a gente fala os enfermeiros, os médicos, né? Ou até mesmo as pessoas que vão dispensar essa medicação nas farmácias, tudo isso faz com que haja uma dificuldade para a gente prescrever. Também como o próprio paciente. Se o paciente é aquele que não tem dor não oncológica e vai receber essa medicação, falou, mas eu vou tomar, por exemplo, uma morfina, mas eu não tenho câncer, né? Então fica essa preocupação. Mas com isso vai levar uma baixa adesão, né? E você vai ter um tratamento inadequado. Reação adversa, aumento de comorbidade e até mesmo mortalidade. Só que nós estamos um pouco na contramão dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos têm um consumo absurdamente alto de opioides, o Brasil tem um consumo muito baixo de opioides. Tá? E eu acho que muito em conta por conta disso daí, do desconhecimento da prescrição da medicação. A gente está até menor consumo, eles fazem consumo anual, que outros países da América Latina, entre eles a Argentina, o Chile. Então, o Brasil tem um consumo muito baixo de opioides. E com isso, a gente tem uma subutilização de uma medicação que é boa e pode tirar a dor desse paciente. De novo, olha, polifarmácia, opfobia, que é o medo aí de estar prescrevendo um opioide, e saber diferenciar a tolerância da dependência física com a dependência psicológica, né? Quando você tem
por exemplo, um paciente oncológico, e você está usando esse opioide, pode ser qualquer um deles, mas, por exemplo, a morfina, às vezes o paciente demanda, ele precisa de mais morfina, mas será que esse paciente está ficando viciado? Checar, porque às vezes ele pode estar tendo uma progressão dessa doença. Então, se ele tiver vendo uma progressão, você realmente vai ter que estar usando uma maior dose desse opioide. A dependência física, ela sempre vai acontecer quando a gente usa esse opioide para não para casos que não é a dor, para recreação mesmo, né. De novo o exemplo Estados Unidos, né, quando a oxicodona ela foi lançada e muitas pessoas começaram a usar como recreação. Então aí você acaba tendo uma dependência física da medicação. Eu até recomendo, existe uma série na Netflix, acho que são 3 episódios, muito interessante, The Pharmacist, eu recomendo todo mundo assistir, né, que é o farmacêutico, que foi exatamente sobre esse boom que teve dos opioides nos Estados Unidos, né. Um pouco pela pressão da indústria farmacêutica em prescrever, né, e isso tudo fez com que houve um grande aumento, um grande consumo de opioide, e mostra bem essa questão dos pacientes, usando o opioide não para dor, né, realmente para recreação, então esse consumo foi muito, muito grande, eles deixaram de consumir outras drogas como cocaína, heroína e começaram a usar os opioides. Então é muito interessante, acho que vale a pena assistir, porque esse boom foi um boom muito importante e a gente tem reflexos disso até os dias atuais. Então, em relação aos opioides, a dose inicial deve ser reduzida ou então o intervalo ser mais espaçado. Com isso, a gente consegue diminuir os efeitos colaterais. Então, devido, novamente, que eu falei anteriormente, às alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas no envelhecimento, o tempo de ação vai ser muito prolongado. Por exemplo, a codeína vai ser de 6 a 8 horas. O tramadol a gente existe na forma de liberação rápida e na forma de liberação cronogramada. O rápida normalmente é 4 a 6 horas, no idoso vai ser em torno de 8 horas. Né, o tramadol é um opioide sintético, analgésico, de ação central, que apresenta 30% de mecanismo opioide e 70% de mecanismo não opioide. E ele vai atuar na percepção, inibir essa percepção e transmissão da dor. O tramadol retard, ele pode ser usado a cada 12 horas. A metadona também é outro opioide, que tem que estar bem atento para a sua prescrição, porque ele tem uma vida de eliminação muito mais longa. E no idoso vai ter mais ainda essa meia-vida de eliminação mais alta. A codeína e o tramadol, eles são para dor moderada. Já a metadona e a oxicodona, eles são para dor mais intensa, né. A oxicodona, ela também tem ação aqui no Brasil ela só existe de liberação cronogramada, ela não existe de liberação rápida, tudo isso foi por conta também da questão do vício, nos Estados Unidos eles fizeram a oxicodona, para vocês terem uma ideia, ela é uma cápsula totalmente, parece um invólucro, né, você pode martelar a cápsula, você pode tentar abrir que você não consegue tirar o conteúdo. Por quê? As pessoas que tinham esse vício com os opioides, eles abriam as medicações, tiravam o pó, colocavam líquido, esquentavam e injetavam ou até mesmo inalavam esse opioide. Então, essa medicação atualmente ele tem todo esse preparo para que não tenha essa ação para as pessoas usarem como vício. A metadona, a gente usa a receita amarela, tá? Que a gente tem que o prescritor tem que ter ela em mão, a gente tira isso na Secretaria de Saúde, tem toda uma burocracia para você retirar essa receita, você tem que ir lá na Secretaria de Saúde, antes, na primeira vez você tem que levar preencher todo um relatório, levar seu CRM, levar tudo, né, eu falo que você tem que fazer um relatório enorme, e quando você vai pegar, você tem que fazer um carimbo 8 por 6 com seu nome, CPF,
seu CRM e você carimba receita por receita na frente do atendente. Aí você leva geralmente 3 a 4 bloquinhos no máximo por vez. Já a codeína e o tramadol, ele é usado na receita branca carbonada, é a mesma que é usada para o antibiótico. A oxicodona, ela é considerada um opioide fraco, embora a gente use na dor mais moderada e forte. Ela tem 10 e 20 miligramas. 10 e 20 miligramas você usa na branca carbonada. Quando você usa 40 miligramas, já é na receita amarela. Então, os opioides... Perdão. A metadona, então, de 12 a 25 horas. A oxicodona também de 12 a 25 horas. A buprenorfina é um adesivo, ela foi lançada em torno de 1 a 2 anos no Brasil, ela é um fármaco bem antigo, mas ele veio a ser um aliado muito importante, principalmente no tratamento da dor no idoso não oncológica, porque ele é um adesivo que a gente vai retirar a cada 7 dias, tá? A buprenorfina, de nome comercial Restiva, ela existe de 5, 10 e 20 miligramas. O Transtec, que é uma dosagem maior, de 30 e 40 miligramas, esse é mais usado nos pacientes oncológicos, ele vai ser retirado a cada 3 ou 4 dias. Então, esse adesivo não, é diferente da lidocaína do PET, que você coloca no local da dor. A buprenorfina, não. A buprenorfina você vai usar do tórax para cima, geralmente no deltoide, tá? Na região anterior do tórax e na região posterior do tórax também. Então, sempre é interessante você usar de um lado, depois trocar por outro lado e ir tirando essa medicação a cada 7 dias. Qual que é a grande vantagem? Evita desse paciente ficar tomando mais medicação diariamente, né? Essa medicação, ela demora uns 3 dias, a buprenorfina, para fazer um pico plasmático. Então, nesses 3 primeiros dias, se o paciente tem uma dor intensa, você tem que lançar mão de outros analgésicos para até atingir o pico plasmático. E o melhor pico plasmático ocorre depois do segundo adesivo, né, certo? Existe também no mercado o fentanil transdérmico, que é um PET de adesivo também, de 10, 25, 50, 75 e 100 microgramas. Infelizmente, o laboratório parou um pouco de propagar, então você tem um pouquinho de dificuldade de achar ele nas farmácias. E ele é retirado a cada 3 dias. O custo dele também é um custo mais elevado. Então, a gente tem que estar ajustando essa dose a cada 3 a 5 dias. Então, esse paciente a gente tem que ver sempre de perto, né? Devido ao seu metabolismo ser mais lento. Então, a gente tem que estar sempre de olho nesse paciente. Nunca deve ser suspenso abruptamente, a não ser em caso de urgência, né? Por quê? Que ele pode dar risco de abstinência. Então, o ideal da redução seria de 25% a 50% a cada 3 dias. A gente nunca deve associar os opioides, né? A exceção é na transição de oral para o transdérmico, né? Que aqueles 3 dias você pode estar usando a morfina ou um tramadol. Você pode usar uma medicação até atingir os 3 dias. Atingiu, você retira essa medicação. Então, o que é importante falar sobre os opioides, né? Eles não causam lesão renal, não causam lesão hepática, né? Mas a gente tem que ajustar a dose de acordo com a função renal, né? Se a taxa de filtração glomerular tiver entre 50 a 10 mililitros, o ideal é que seja usado o tramadol, metadona, o fentanil e a buprenorfina. Se você apresentar uma hepatopatia moderada, a metadona e o fentanil são opções boas. Se for hepatopatia grave, evita os opioides. Os idosos frágeis, você pode utilizar os opioides, desde que você ajuste essa dose. Preferência, então, para buprenorfina, fentanil, morfina e a oxicodona. Qual que é o principal efeito colateral, então, desses opioides? É a constipação intestinal, né? É muito comum, e principalmente na codeína. Então, se aquele idoso que já tem constipação, evitar a codeína, né? Evitar essa medicação, porque vai dar mais a constipação. E aí, você usando outro opioide, está atento com a dieta ou lançar mão de uma medicação que ajuda esse paciente a não ter tanta constipação.
Então, em relação aos efeitos adversos, a dependência, a depressão respiratória são raros em idosos com dor crônica, tá? Ah, mas você falou naquele artigo que pode causar depressão. De novo, repetindo, esse artigo é americano e lá o uso é muito mais intenso, por isso que eles lançaram aquele update. No Brasil, a gente tem subutilização. Então, não deixe de utilizar um opioide, se vai trazer um benefício para esse paciente, por conta de achar que ele vai dar muito efeito adverso. Ele tem menor toxicidade orgânica do que os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais causam muito mais problemas renais, problemas no coração. Então, e é uma droga que é muito utilizada, né? O diclofenaco é muito utilizado, às vezes o próprio paciente por conta própria, né? A prescrição de dose única de opioide causa menor prejuízo cognitivo que os benzodiazepínicos. A gente deve evitar em idosos em delírio ou com alto risco de confusão mental. Né? Então, a gente sempre tem que pôr na balança o que vai ser importante para aquele idoso. Né? Mas eles não vão causar prejuízo em pacientes sem disfunção cognitiva. Então, efeitos comuns: sobredose e sedação. Então, ideal reduzir ou suspender os outros fármacos, porque às vezes ele está utilizando vários outros fármacos. Também, o que é importante? Não prescrever muita medicação que depois você não sabe qual a medicação que está causando efeito colateral. Ah, você vai dar um opioide, você vai dar uma pregabalina, vai dar um antidepressivo, aí o seu paciente fica sonolento, com tontura, com náusea, com constipação. Mas e aí, qual a medicação que causou tudo isso? Então, sempre pesar o que é mais importante, a dor mais intensa, vamos começar com o opioide? Vamos. Depois você associa outras medicações, conforme a melhora ou não desse paciente, né? Às vezes, você também pode lançar mão dessa analgesia inicial até que os anticonvulsivantes ou os antidepressivos comecem aquele perfil plasmático de 15 dias no organismo. E, como sempre, né, a gente tem que ter uma individualidade do paciente, né? Prescrever a menor dose possível, mas que tenha analgesia e não subdose, né? Que aí a gente tem que ter qual que é a menor dose possível, né? Menos efeito colateral, menor risco de interação medicamentosa e menor reação adversa. Interação medicamentosa com opioide. Eu gosto muito desse aplicativo. Esse aplicativo é gratuito, ele tem no meu celular. Né, nós não sabemos todas as interações medicamentosas, né, que existem. Né, eu trouxe aqui uma para citar para vocês. Né, o omeprazol, muito prescrito para ampla maioria dos médicos, né, e ele é absorvido, a maioria dos fármacos são absorvidos no meio gástrico, né, então o omeprazol ele vai causar alteração na absorção do opioide, e com isso ele vai aumentar a meia-vida e sua toxicidade. Então, vocês veem aqui, ó, Interaction Checker, você clica aqui, só que ele é em inglês, você tem que usar o fármaco escrito em inglês, e ele aparece. Já no início, se você tiver uma interação medicamentosa, ele já vai ficar em vermelho. E aí ele vai aparecer qual interação medicamentosa que vai ter o uso das duas medicações concomitantes. Então, eu acho que é uma dica interessante para você ter, e porque esses idosos, como eu falei, eles têm várias comorbidades. Então, existem muitos pacientes que tomam medicações para asma, né, e tem alguns fármacos, né, alguns antidepressivos que interagem na medicação para asma, e aí o remédio não faz efeito. Então, assim, vamos ficar bastante atento, porque existem muitas interações medicamentosas. E para agregar, eu trouxe um pouquinho que não é só o manejo da dor com medicação. Como eu falei lá na escala da Organização Mundial de Saúde, existe o quarto degrau, que são os procedimentos, né? Então, além dos fármacos que a gente utiliza para tratar, a gente também utiliza os procedimentos minimamente invasivos. Então, esses idosos é muito comum apresentarem herpes zoster nos mais variados locais, né? Então, aquelas lesões que podem ser muito na face. O acometimento mais comum é na região torácica, mas eles podem ter
em vários locais, né, sempre respeitando o caminho do nervo acometido, né. Eles apresentam muitas artroses facetárias, hérnias de disco, artrose de joelho, artrose de quadril, né, alterações que a gente pode fazer procedimento e o paciente pode ter uma melhora, né, porque às vezes você está fazendo um tratamento medicamentoso e não está vendo que esse paciente está tendo uma melhora. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma fisioterapia, ele não consegue caminhar, e às vezes você fazendo esse procedimento, você vai dar um dinamismo melhor para esse idoso, né. A gente também faz procedimentos na cadeia simpática, né, que são principalmente em dores mantidas pelos simpáticos e dores oncológicas, desde gangue estrelado até simpático lombar, esplâncnico, até toda a cadeia simpática a gente faz esses procedimentos. Em fraturas, né, os idosos apresentam muita fratura em coluna, por exemplo, né, e tem muitos idosos, infelizmente, que ainda eh, fazem artrodese de coluna e que continuam com dor. Então, a gente também pode lançar de procedimentos para melhorar essa dor desse paciente. Aqui eu trouxe como exemplo essa minha paciente, né, a dona Jandira. Aqui vocês podem ver, são cicatrizes da herpes que ela teve. Então essa herpes que ela teve vinha até o ombro e pegava toda a face, né. Quando ela chegou, é muito comum eles irem até o consultório e falar: "Olha, você é minha última opção, eu não aguento mais tratar e não aguento mais sentir dor, não aguento mais tomar remédio". A herpes, ela pode, independente de ser bem tratada ou não, mas às vezes é importante você entrar muito bem, assim, inicial no tratamento da dor da herpes, porque ela pode causar o que a gente chama de neuralgia pós-herpética. Então é uma dor crônica que, assim, os pacientes sentem muita dor. E ela teve herpes há 4 anos atrás, então veja o quanto que ela já estava sofrendo, né. Então, inicialmente, por ela apresentar essa dor que irradiava por aço, eu fiz uma peridural. Então, veja, os procedimentos todos são realizados no centro cirúrgico, com intensificador de imagem e uma leve sedação. Então, aqui a gente está vendo a agulha, né? Isso aqui, C7T1, espaço, então você faz por perda de resistência, injeta o contraste, está no espaço epidural, a gente injeta anestésico local e corticoide. Eu fiz isso no ano passado, eu fiz 2 vezes esse bloqueio peridural nela, ela fez 80 anos e, assim, a filha estava muito angustiada, porque a família era grande e eles tinham, feito uma viagem, combinado uma viagem com a família inteira para no Nordeste para comemorar o aniversário dela, e estavam preocupados com a dor. E felizmente ela conseguiu ir nessa comemoração, mandaram fotos para mim, então isso aí é muito gratificante. Ela não livrou 100% da dor, né. Esse ano atualmente eu fiz um gangue estrelado, porque ela apresentava somente a dor na face, mas através do bloqueio a gente está dando um prazo maior nessa dor e diminuindo essas medicações, porque ela tinha muito efeito colateral com os opioides. A gente faz também bloqueios com faceta, essa faceta cervical, né, novamente sempre guiados, né, então a gente posiciona no local, injeta a medicação, a paciente apresenta muita diminuição da mobilidade, a movimentação, né. Artrose de joelho e quadril, né, aqui exemplo do quadril, aqui do joelho, em que a gente faz bloqueio dos geniculares, né. A gente tem utilizado também bloqueio neurolítico, onde a gente usa o fenol, né. Então você faz uma lesão neurolítica do nervo sensitivo, a gente geralmente usa nos nervos sensitivos, que não causam nenhum prejuízo motor, e com esses bloqueios neurolíticos há um maior período de sem dor. E esse aqui eu costumo falar: "O que que a gente vai fazer?". Isso aqui é a raio-x da minha mãe, para você ver como a dor é individual, né. Minha mãe, há 2 anos atrás, ela teve uma queda, fez uma fratura. Na época ela tratou, com antidepressivo e anticonvulsivante, não precisou fazer nenhum procedimento de intervenção, usou um colete, né. Hoje ela tem 92 anos, uma coluna desse tamanho, e ela fala: "Minha filha, não sinto nada, não tenho nenhuma dor". Então, assim, individualizar, às vezes você olha para esse raio-x e fala: "Nossa, essa pessoa não está andando",
Olha só como está essa fratura, comprimiu a medula, né? Então, individualiza. Até hoje ela usa o antidepressivo, né, que é a duloxetina, e ela tá muito bem, né? Não precisou fazer nenhum outro procedimento e está bem. Então, a gente tem que sempre adequar, né? Cada paciente individualizar, porque às vezes para outra paciente com essa fratura teria que fazer um outro procedimento, né? Os procedimentos para fratura geralmente a gente injeta cimento, né? E com isso você tem uma melhora da dor imediatamente. Mas, importante, individualizar sempre esse tratamento do paciente. Então, como conclusão, a prioridade de conduta diante de um paciente idoso e com doenças crônicas e dor é dar qualidade de vida para ele, né? Manter sempre o idoso com essa capacidade de autodecisão e independência, sempre que possível, né? O paciente deve ser medicado para viver e não viver para ser medicado, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigado, mais uma vez, em meu nome, em nome da direção da Faculdade de Medicina. Muito obrigado por nos brindar com esse tema tão importante.